Oi, gente, a professora de vocês está louca, corta o vídeo na metade da explicação do zinco, né? Então, voltando, aula de minerais, parte 2, tá? Então, a gente só vou repetir um pouquinho do zinco e aí a gente vai dar continuidade no restante dos minerais, ok? E que não é muito, faltam poucos, mas vamos lá. O zinco, então, como eu falei, era super importante no nosso organismo, ele é importante, como é que fala? Para o nosso sistema imunológico, ele é importante para a maturação sexual, principalmente masculina, crescimento e formação dos tecidos, né? E qual que é a recomendação de zinco? A gente tem algumas divergências entre alguns estudos, então a gente tem uma recomendação de 15 miligramas para homem e 12 miligramas para mulher, então, né, a gente fala de 12 a 15 miligramas em geral, tá? Mas a gente tem, isso é uma ingestão, isso é uma recomendação americana. Na recomendação brasileira, que é da Anvisa, de 2004, a gente tem uma recomendação de 7 miligramas por dia, tá? Quais são os alimentos fontes de zinco, então, né? Frutos do mar, carne. As carnes são boas fontes de zinco, feijão, semente de abóbora, cereais integrais, né? Então a gente tem leite e derivados, a gente tem essa variedade de alimentos aí, fonte de zinco, ok? Vamos falar então um pouquinho do cromo. O cromo é um mineral que a gente também não ouve falar muito e na verdade a gente quase nem sabe, né, do cromo, mas ele é importante e ele atua no metabolismo da glicose e no metabolismo de lipídios, tá? O cromo ajuda muito a metabolizar esses macronutrientes. E se eu não tenho o cromo em quantidade suficiente no organismo, o que pode acontecer, né? A gente pode ter uma hiperlipidemia, ou seja, um aumento de gordura no sangue, e a gente pode chegar até a ter uma intolerância à glicose também, tá? São algumas coisinhas que podem acontecer com a carência de cromo. Qual a ingestão diária recomendada de cromo, né? Pela IDR de 2004, então é 35 microgramas por dia. É uma quantidade bem pequenininha que a gente consegue fácil também com a nossa alimentação variada. E as fontes de cromo, quais são os alimentos? A gente tem suco de uva, tem as carnes, tem milho, né, os cereais, algumas frutas. Por exemplo, milho, uma espiga de milho tem 52 microgramas de cromo, a gente precisa de 35. Então, por exemplo, com uma espiga de milho a gente consegue atingir até acima da recomendação, né? Então é muito fácil a gente conseguir essa quantidade que a gente precisa, ok? A gente tem o flúor, que também é um oligoelemento ou um microelemento, e o flúor a gente já conhece um pouco mais, né? E eu acho que vocês sabem para que ele é importante. Para quê? Para os dentes, né? Então ele é muito importante para resistência, para dar resistência aos nossos dentes, ok? Então, se a gente não tem o flúor em quantidade suficiente, a gente tem uma incidência maior de cáries. Tanto que as pastas de dente, elas são enriquecidas com flúor, né? Para dar uma mineralizada maior nos dentes. E reforçar o esmalte dos dentes, né? A água, ela é enriquecida com flúor, justamente por conta disso. Então, há muito tempo atrás, se observou que a população estava com muita cárie, muito problema de cárie, e aí se descobriu que era falta de flúor, e aí resolveu enriquecer a água com flúor, né? Então, a água que a gente tem hoje, ela é enriquecida com flúor. Por isso que a gente diminuiu bastante a quantidade de cáries, né? Lógico que sempre tem uma predisposição, tem a falta de higiene, tem outras coisas envolvidas,
né? Mas o flúor é essencial. Quanto que a gente precisa de flúor? Então, a ingestão recomendada diária de 4 miligramas por dia, né? Então, com a água, com o que a gente tem aí a gente consegue atingir essa recomendação, certo? Aí eu vou falar de um mineral que provavelmente vocês não devem ter ouvido falar, que é o molibdênio. Nossa, Pro, o que é isso? O molibdênio... Ai, eu vou espirrar. O molibdênio é um microelemento ou um oligoelemento e ele participa de várias ações enzimáticas, né? Então, ele participa do metabolismo do DNA, né? Da síntese de DNA, que é o material genético. Ele participa do metabolismo do ácido úrico. Ele controla a quantidade de cobre. Então, ele tem várias funçõezinhas dentro do nosso organismo que são bem importantes, né? Quanto que a gente precisa de molibdênio? Ó, o nome é bonito, hein? Molibdênio. Fala aí comigo. Molibdênio. Então, a ingestão diária recomendada de 2004 é de 45 microgramas por dia. E onde a gente encontra esse mineral? Cereais integrais, feijão, vegetais verdes folhosos, novamente, e no fígado, ok? E aí a gente tem o selênio, para encerrar a nossa explicaçãozinha sobre minerais. Vai acabar? Vai. Então, para encerrar, a gente tem o selênio. O selênio, não sei se alguém já ouviu falar do selênio, mas ele é um mineral muito importante. Ele é um mineral que é antioxidante, né, que é importante. Ele reduz os sintomas de asma e ele tem alguns estudos que dizem que ele pode prevenir o câncer, tá? Então, tem muita coisa em estudo do selênio. O selênio tá na moda aí para eles estudarem. Mas a gente já sabe que a carência de selênio, ela pode dar uma degeneração mais rápida do pâncreas e pode dar uma sensibilidade muscular também, tá? E uma maior suscetibilidade ao câncer, né? Então, esses estudos ainda estão, sobre o câncer ainda estão aí tentando provar alguma coisa. Qual que é a IDR, então, de selênio? 34 microgramas por dia, tá? Então, também não é muito, a gente consegue isso fácil na nossa alimentação. Os principais alimentos fontes de selênio são os peixes, né? Frutos do mar, castanhas, nozes, castanha. A castanha do Pará, por exemplo, em 100 gramas de castanha do Pará, tem 4.000 microgramas de selênio. Ou seja, se a gente consumir 100 gramas de castanha, se a gente consumir 50 gramas de castanha do Pará, a gente já consome muito mais do que a gente precisa, muito mais. Acho que já ouviu falar da questão das... come 2 castanhas do Pará, come castanha do Pará, mas come 2. É por conta do selênio, entendeu? É por conta que tem esses... Como vieram esses estudos falando de ajudar a reduzir o câncer, então eles começaram essa questão, come 2 castanhas, é por causa do selênio. Descobrimos, né? Por que a gente tem que comer 2 castanhas? Então é por causa da quantidade de selênio, tá? E 2 castanhas é o suficiente, já atinge a nossa necessidade. Mas tem os peixes, tem os frutos do mar, tem os cereais integrais, que também são fontes de selênio, ok? Então, sobre os minerais é isso, tá, gente? Eu não posso me estender muito, porque senão o vídeo fica muito cansativo, né? Então, eu dei uma explicaçãozinha muito rápida. E aí, eu peço que vocês assistam o vídeo com o texto na mão que eu mandei pra vocês, tá? Vou mandar a tabelinha também, é super importante dar uma lida e é bem interessante. E eu tô à disposição para tirar dúvidas nos horários das aulas, ok? Uma coisa que é importante vocês saberem, que é a questão da ingestão diária recomendada.
né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas isso é uma coisa que vocês vão usar muito. A gente, na área da nutrição, a gente usa muito essa questão de ingestão diária recomendada, ou né, a recomendação diária, o que é recomendação diária, então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Vocês vão ouvir muito falar em IDR, IDR, IDR. IDR nada mais é que a ingestão diária recomendada, tá? Então a gente tem algumas coisas que de recomendação já fixadas para a população brasileira, mas às vezes a gente usa algumas recomendações americanas também, né? Que tem mais estudos do que aqui. Mas o que a gente tenta ponderar é a questão de sempre estar utilizando a população brasileira como base da nossa referência, porque é aqui que a gente está e é aqui que a gente vai aplicar o nosso conhecimento. Então a gente vai usar as recomendações para a população brasileira, certo? Então se acostumem com esse termo IDR, e porque a gente vai usar bastante, certo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante e se precisar me chama pra gente tirar dúvida, ok? Beijo grande pra vocês, tô morrendo de saudades, tá? Logo a gente se vê. Tchau!